Nesta aula, falaremos sobre os astecas, a primeira civilização que vamos estudar entre as civilizações pré-colombianas. Mas por que chamamos essas civilizações de pré-colombianas? Agora, voltaremos um pouco no tempo para falar sobre as civilizações que existiam aqui antes da chegada de Colombo. Os astecas, que se autodenominavam mexicas, tinham mitos que narravam seus primeiros tempos de vida. Eles viviam no norte da América e, em certo momento, por serem um pouco nômades, decidiram deixar sua terra natal e caminhar em direção ao sul. Após uma longa jornada, avistaram uma águia empoleirada em um cacto, segurando uma cobra em seu bico e em uma de suas patas. Os astecas consideraram isso um sinal de Deus, o deus da guerra, Huitzilopochtli, de que aquele era o local onde deveriam se fixar e recomeçar a vida. E foi exatamente isso que eles fizeram. Segundo os historiadores, os astecas deixaram o norte da América em busca de terras férteis, aproximadamente no século XII. Após uma longa caminhada, chegaram ao que hoje é o Vale do México e ocuparam ilhas na região do Lago Texcoco, pois as outras áreas já estavam habitadas. Em 1325, os astecas ergueram a cidade de Tenochtitlán. Com o tempo, Tenochtitlán cresceu, e os astecas aumentaram seu poder e riqueza, dominando cidades e povos vizinhos e construindo um imenso império que se estendia pelo atual México, do Oceano Pacífico ao Golfo do México. O Império Azteca consistia em povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Alguns pagavam tributos ou impostos e mantinham certa autonomia, enquanto outros eram governados diretamente pelos astecas ou se tornavam vítimas de expedições militares promovidas por eles. Tenochtitlán era uma cidade impressionante, com cerca de 200.000 habitantes, 4 vezes mais do que Londres, a maior capital europeia da época. A cidade era cortada por dezenas de canais, pelos quais circulavam barcos carregados de mercadorias, e contava com aquedutos que traziam água doce das montanhas. A capital asteca possuía templos, ruas retas e amplas, além de um centro rico e movimentado. É interessante notar que a capital asteca conseguiu manter sua autonomia até 1521, ano em que foi invadida e conquistada pelos espanhóis. No topo da pirâmide social asteca estava o imperador, considerado um ser divino, ou seja, um pouco abaixo de Deus. Abaixo dele, estavam os nobres, que atuavam como sacerdotes, funcionários públicos e militares. Os militares tinham grande prestígio na sociedade asteca, e os mais valentes serviam nas importantes ordens militares, como a dos Cavaleiros Águias. Abaixo dos nobres, estavam os comerciantes, especialmente os atacadistas que lidavam com artigos de luxo, seguidos pelos artesãos, conhecidos por sua habilidade e requinte, especialmente na joalheria e na tecelagem. Os agricultores e os soldados constituíam a maioria da população masculina asteca. Por fim, havia os escravos, prisioneiros de guerra ou indivíduos condenados por delitos e que, por causa de jogos de azar ou bebidas, acabaram escravizados. Os astecas também tinham uma grande paixão pelo esporte e praticavam uma série de jogos. Um de seus jogos favoritos era o tlaxli, um jogo de bola popular que lembrava tanto o futebol quanto o basquete. Duas equipes adversárias competiam em um campo em forma de T. A bola era feita de borracha pesada e só podia ser tocada com os joelhos ou os quadris. Os jogadores se esforçavam para fazer a bola passar entre dois anéis de pedra fixados nas muralhas laterais, de forma semelhante ao que ocorre em um jogo de basquete. No que diz respeito à saúde, os astecas desenvolviam tratamentos eficientes com base em seu extenso conhecimento da flora e fauna locais. O médico do rei espanhol Felipe II registrou cerca de 1.200 plantas utilizadas pelos astecas para fins medicinais. As doenças eram frequentemente atribuídas à vontade dos deuses ou a feitiços. Para tratar enfermidades, os astecas utilizavam adivinhações e orações, mas também possuíam conhecimento para curar fraturas e feridas, além de preparar remédios à base de gordura animal e plantas medicinais para diversos fins. A economia dos astecas girava em torno, principalmente, do que a agricultura fornecia. O cultivo agrícola dos astecas era considerado muito próspero, e os historiadores atribuem isso à técnica de cultivo utilizada nas chinampas. Nessa técnica, os astecas desenvolviam ilhas artificiais nos canais do Lago Texcoco utilizando material orgânico do fundo do lago. A partir delas, eles produziam itens variados, mas o milho era o principal item cultivado. Os astecas também produziam feijões,
pimentas, tomates, goiabas, mamões, etc. Também se alimentavam da carne de perus e peixes. Os astecas existiram como povo e império com poder centralizado até o ano de 1521. A ruína dos astecas iniciou-se com a chegada dos espanhóis na região, em 1519. Os espanhóis eram liderados por Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, à época governado por Montezuma II, bastante enfraquecido por rebeliões que aconteciam. Os espanhóis organizaram um grande exército a partir da aliança com outros povos, como os tlaxcaltecas, e atacaram a cidade de Tenochtitlán, conquistando-a em 1521. Com a conquista dos astecas, os espanhóis foram gradativamente conquistando outros povos da região e implantando as bases de sua colonização.